Oi, gente! Deus abençoe pela sua vida. Muito obrigado por ter acessado aqui o nosso canal. Você que não é inscrito no nosso canal, gente, não perca essa oportunidade, tá bom? Vai aqui embaixo, ó, botão vermelho e se inscreve no nosso canal, tá bom? Faça parte da família Brasa, porque aqui o nosso propósito, a nossa intenção é fazer com que você cresça no pleno conhecimento da palavra de Deus, tá legal? Nós começamos aqui no nosso canal uma série chamada de Combatendo as Heresias. E nós falamos um pouquinho aí sobre a igreja Congregação Cristã no Brasil, e nós falamos também um pouquinho sobre os erros doutrinários da Testemunha de Jeová, tá legal? E hoje nós vamos falar sobre os erros doutrinários da Igreja Católica. Vou repetir, hoje nós vamos falar sobre os erros doutrinários da Igreja Católica. De acordo com o sistema papal, né, de acordo com o pensamento dos papas, a ideia dos papas é que a Igreja Católica havia sido fundada no ano 30 depois de Cristo pelo apóstolo Pedro, porque eles acreditam, o catolicismo acredita que Pedro foi o primeiro papa. E sobre isso, nós vamos falar um pouquinho mais aqui embaixo e eu tenho certeza que vai elucidar aqui alguns fatos, né? Algumas verdades virão à tona, tá bom? Então eu separei aqui 5 pontos, que são 5 erros doutrinários do catolicismo romano, tá bom? O primeiro erro doutrinário é que os católicos são ensinados pelo sistema papal a se curvarem diante de imagens de escultura, tá? Nenhum católico se curva diante de uma imagem apenas pelo fato dele querer se curvar diante de uma imagem, não é isso. Ele se curva diante de uma imagem de escultura porque ele foi ensinado assim, né? O sistema papal colocou isso na cabeça dele, que ele precisa se curvar diante de uma imagem de escultura e fazer o seu pedido, fazer as suas petições, fazer as suas orações, enfim. E eu tenho aqui em Êxodo 20, eu tenho aqui em Êxodo capítulo 20, a primeira doutrina que é pré-estabelecida pelos católicos, que é a questão deles terem que se prostrar. Eu tenho aqui a primeira verdade baseada em Êxodo 20, tá bom? Que isso vai, o ato de se curvar vai contra os ensinamentos bíblicos, tá bom? Vou repetir. O fato de se curvar diante de uma imagem vai contra os princípios e ensinamentos bíblicos. Veja só, Êxodo capítulo 20, é mais ou menos assim para você entender. Vem o Papa e diz assim, você precisa se curvar diante de uma imagem. Aí vem a Bíblia e diz assim, não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás. Então é mais ou menos assim. O Papa vem e diz, você precisa se prostrar diante de uma imagem de escultura. Aí vem a Bíblia e diz assim, não, porque isso é abominação a Deus. Deus não se agrada de quem se prostra diante de imagens de escultura. Cid Brasa, é você que está dizendo isso? Não sou eu. É a Bíblia que está dizendo. Êxodo capítulo 20. Então esse é o primeiro erro doutrinário, tá? Que os católicos acabam seguindo por falta de conhecimento. O segundo erro doutrinário é que o sistema papal, o catolicismo, atribui a Pedro como o primeiro papa, né? Por quê? Porque eles pegam o versículo isolado lá em Mateus 16 e o verso 18, em que Jesus diz assim, ó, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Aí vem a Igreja Católica e diz que Pedro foi o primeiro papa, tá bom? Sendo que isso é uma grande inverdade. Pedro não foi o primeiro papa, tá bom? Pedro não foi. Por que não foi? Primeiro, porque quando Jesus diz assim, ó, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele não está dizendo sobre essa pedra referindo-se a Pedro. Ele não está fazendo isso. Quando ele diz sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele está se referindo a ele mesmo. Jesus está se referindo a ele mesmo. Então ele está dizendo assim, sobre mim, que sou a pedra principal de esquina. Lembra que Paulo escreveu sobre isso?
dizendo que Cristo era a pedra principal de esquina, né? A pedra fundamental. E detalhe, que havia sido rejeitada pelos homens. Então, quando Jesus diz, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Jesus não está dizendo que Pedro seria o edificador da igreja. Jesus está dizendo que ele mesmo, que o próprio Cristo seria o edificador da igreja. Então esse é o segundo erro doutrinário, tá? O primeiro é a questão aí dos católicos se curvarem diante de imagens, sendo que é antibíblico. Esse é o primeiro erro doutrinário. O segundo é eles atribuírem a Pedro como primeiro papa, que também é antibíblico. O terceiro erro doutrinário da Igreja Católica é que os católicos são ensinados que eles são ensinados que Maria é a mãe de Deus, né? Eles são ensinados que Maria é a mãe de Deus. Lembrando vocês que Maria nunca foi, nunca vai ser e nunca será mãe de Deus. Nem Maria, nem Josefina, nem Marta, nem ninguém. Ninguém pode ser mãe de Deus. Nenhuma mulher pode ser mãe de Deus. Por quê? Porque Deus não foi criado. Isaías 43:13, olha o que está escrito. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. Então assim, Deus não foi criado. Ele simplesmente existe porque ele é Deus. Tá? Ele tem uma existência própria. Então, Deus não tem origem. Quando eu digo que Maria é mãe de Deus, eu estou dizendo para você que Deus teve uma origem. E Deus não teve uma origem, tá? Quem teve origem foi Maria, tá? Que veio do ventre de sua mãe. Maria nasceu do ventre de sua mãe. Agora o nosso Deus não teve mãe, tá? Então, isso aqui é um dos erros, o terceiro erro doutrinário da Igreja Católica em afirmar que Maria era mãe de Deus. Tá bom, se Maria não era mãe de Deus, Maria era mãe de quem? De Jesus, o Filho de Deus. Então aqui está a diferença. Maria não é mãe de Deus. Isso está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 14. Maria não é mãe de Deus. Maria foi mãe de Jesus, o Filho de Deus, que é totalmente diferente, tá bom? O quarto erro da Igreja Católica, em sua doutrina, é dizer que as petições, as orações devem ser feitas a Maria, né? Porque pelo fato deles acreditarem que Maria é mãe de Deus, sendo que não é, eles dizem então que as petições, as orações devem ser feitas a Maria, mãe de Deus. Isso segundo eles, né? Lembrando vocês que aqui em João 14, olha o que diz aqui em João 14, ó. Diz assim, ó. João capítulo 14. Olha o que diz aqui em João capítulo 14. O próprio Jesus dizendo, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Entendeu? Não é para crer em Maria como uma santa, como uma deusa, não é isso. Credes em Deus, credes também em mim. Quem está dizendo é Jesus. Então Jesus não está dizendo credes em Deus e também em Maria. Ele está dizendo credes em Deus e também em mim, tá bom? Então assim, as petições têm que ser feitas àquele que pode resolver o meu problema. E cá para nós, Maria não tem poder de resolver problema, tá bom? Então esse é um dos erros doutrinários da Igreja Católica em afirmar que Maria é digna ou que Maria merece ouvir as nossas orações, sendo que isso é antibíblico e é uma inverdade em toda essa história, tá legal? Quinto erro doutrinário da Igreja Católica é acerca do celibato, né? Eles dizem que o padre não pode casar. Gente, sobre o celibato, sobre o casamento do padre, eu entendo que isso é pessoal, tá? Eu entendo que cada um faz da sua vida o que quiser. Se o cara quer casar, case. Se não quiser casar, também não case. Aí é um problema de cada um. Se o Papa resolveu casar, case. Se não resolveu casar, fique solteiro pro resto da vida, tá bom? Não tenha contato com mulher. Entretanto, embora isso seja uma decisão pessoal de cada pessoa, por exemplo, eu sou evangelista e eu sou casado. Mas por que eu sou casado? Eu casei porque eu quis.
Não foi porque a igreja disse que eu tinha que casar. Não, não. Eu casei porque eu quis casar. Então aqui tá a diferença. Então se o padre quer ficar solteiro, o problema é dele. Se ele não quer ficar solteiro, o problema é dele também. O problema é daqueles que quiserem ou ter uma vida de solteiro ou ter uma vida de casado. Cada um com o seu problema. O que eu não posso fazer, que é totalmente errado o que a Igreja Católica prega, é que para ser padre precisa ser solteiro, né? Não precisa casar com ninguém, ter relação com mulher, porque isso eles acham que é um grande pecado, né? E lembrando vocês que isso aqui é uma contradição muito grande, porque assim, ó, se eles dizem que padre não pode casar, então me responda essa: por que que Pedro era casado? Então assim, se o sistema papal diz que Pedro foi o primeiro papa, então aqui há uma controvérsia. Porque o sistema papal diz que Pedro foi o primeiro papa, e o sistema papal também diz que o padre não pode casar. Então a pergunta é, por que então que o primeiro papa, segundo eles, que foi Pedro, então por que que Pedro casou, né? De acordo com Lucas 4, verso 38, diz que Jesus ele foi à casa de Pedro e lá estava a sogra dele doente. E Jesus curou a sogra dele. Então, se ele tinha uma sogra, é porque ele era casado, tá bom? Então, assim, há uma controvérsia dentro dessa doutrina aqui da Igreja Católica que diz que Pedro foi o primeiro papa e, ao mesmo tempo, aparece Pedro casado. E eles dizem que precisa haver aí a presença do celibato, né? Chamado de celibato papal, né? Indicando aí que o padre não pode casar. Então aqui é uma grande controvérsia da Igreja Católica. Claro, tudo aquilo que vai contra a Bíblia vira uma controvérsia, infelizmente. Paulo escreve uma carta para Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 2. A primeira carta, ele escreve assim, ó: é necessário, pois, que os bispos sejam irrepreensíveis e marido de uma mulher. Então, o próprio Pedro, que era casado, e o próprio apóstolo Paulo determinou que os líderes da igreja fossem casados, tá? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Tá bom, gente? Eu espero que você tenha compreendido, eu espero que você tenha entendido, tá bom? Aqui estão os cinco erros doutrinários da Igreja Católica, tá legal? Eu sou Cid Braza, vou ficando por aqui, até uma próxima, se Deus quiser.